noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live relâmpago. Aqui é muito rápido, mas com informação que vai te ajudar, direto ao ponto, bem objetivo, tá? Hoje a gente vai falar sobre as crises ou meltdowns que acontecem nos casos de autismo e vou passar para vocês também 4 dicas de como lidar com esses momentos, desde o prévio, né, o que a gente faz para poder evitar essas crises, até o depois, o que a gente faz depois que uma crise já passou, também no durante, tá? Então todos esses passos aí, todo esse processo, desde o início até o final de uma crise, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, tá bom? Oi Ellen, seja bem-vinda. Então quem for chegando, vocês já sabem como que funciona, né? Vocês vão subir no coraçãozinho aqui no cantinho, porque quando vocês fazem isso, o Instagram entende que esse conteúdo é bacana e leva para mais pessoas. Assim a gente consegue que essa informação chegue também para mais pessoas, tá? Além disso, durante o tempo que eu estiver falando, vocês podem deixar comentários aqui embaixo, porque eu leio os comentários enquanto eu estiver explicando alguma coisa, enquanto eu estiver falando de algum ponto. Se você tiver dúvida, um exemplo para poder acrescentar, eu leio os comentários e isso vai auxiliando para a gente produzir um conteúdo mais bacana aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar de dicas, né, para lidar com as crises, mas primeiro eu vou explicar para quem não sabe, para quem não conhece, o que é uma crise no autismo, tá? A crise, a gente condensa esse nome, né, chama só de crise, mas geralmente é uma crise de desregulação, desregulação sensorial, tá? Fugiu a palavra. É uma crise de desregulação sensorial. Então, pessoas autistas geralmente têm um sensorial diferente, né? Aquilo que a gente chama de transtorno do processamento sensorial, que até a Laura Teó já esteve aqui numa live com a gente para explicar melhor como que funciona esse transtorno. Mas, basicamente, o que acontece na crise é que uma sobrecarga sensorial ou uma coisa que sai do esperado, né? Alguma coisa que foge do esperado, da rotina, acaba fazendo com que essa pessoa se desregule. Tanto que em inglês, né, a palavra que é usada para isso em inglês é meltdown, é como se fosse um derretimento, né? A palavra tem essa origem, assim. O controle é perdido completamente, é como se fosse um carro desgovernado. A gente não sabe para onde vai, a gente não sabe o que vai acontecer. Tá? Então realmente é uma perda de controle, é como se fosse um grande colapso, tá? E isso foge do controle da pessoa autista. Aqui, né, ainda explicando o que é a crise, eu vou fazer uma contraposição com a birra. A birra, geralmente a pessoa que faz birra, a criança que faz birra, ela faz com um objetivo muito específico. Então ela quer um chocolate, você fala, não, você não pode comer chocolate agora. Chocolate só depois do jantar. E aí essa criança começa, mas eu quero e tal, e começa aquele monte de comportamento de chorar. Algumas crianças que foram educadas da maneira menos correta, né, que os pais não usam muito a análise do comportamento aí, acabam tendo outros comportamentos, por exemplo, de bater, por exemplo, de arremessar coisas, tá? De fazer coisas, ter comportamentos dos mais variados para conseguir alcançar o objetivo, tá? A pessoa em crise, ela faz isso sem um motivo específico. Ela tem esses mesmos comportamentos variados de choro, de agressividade, de arremessar coisas, de agressão com palavras também, né? Mas não tem um motivo, não tem um objetivo, ela não faz querendo ganhar algo, tá? O que a gente percebe também que ajuda quando a gente tem dúvidas, né, sobre o que é, se aquilo é uma crise ou se aquilo é uma birra, é só a gente, para tirar a prova, né, é só a gente dar aquilo que a pessoa quer. Então, por exemplo, a pessoa tá lá fazendo birra, eu entrego o que ela quer, ela para na hora. Uma pessoa em crise não para, porque não adianta eu dar para ela alguma coisa, não adianta eu dar para ela um chocolate, não é isso que vai resolver o problema dela, ela tá realmente desregulada. Tá? Então a birra tem um objetivo específico, a birra busca alcançar algo específico, enquanto que na crise, no meltdown, a gente está falando de uma falta de controle, e aí você pode fazer o que você quiser, que não vai resolver o problema 100%. Tá? Vou dar dicas aqui de como amenizar o momento de crise, mas nada vai resolver de fato aquela crise de uma hora para outra. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro aqui em relação às crises. Então é uma questão de uma desregulação, né, uma falta de controle, pode gerar esses comportamentos aí de choro, agressividade, grito, tá?
Pode durar poucos minutos ou pode chegar a durar até dias, tá? Tem autistas que falam de ressaca de crise, porque eles passam por uma desregulação tão grande que demora dias para voltar a se regular, a se organizar, tá? Às vezes, inclusive, precisando de uso de medicação, tá bom? Então, pode durar poucos minutos ou pode durar dias até. É muito variado, dependendo do que acontecer naquela situação ali, tá? Agora, né, falei dessa questão da crise, eu vou explicar para vocês como que funciona a curva da crise. E as dicas vão surgir exatamente a partir daí, tá? Então, vou explicar a curva da crise. São 4 momentos dessa curva da crise. E para cada um desses momentos, a gente tem uma dica específica sobre como lidar, tá bom? Então, a curva da crise, né, pensando num gráfico mesmo, né? A crise tem um pico, tem um ponto alto, tem um ponto em que tá tudo ruim, tem um antes e um depois, tá? Então, 4 momentos da curva da crise. O primeiro é a situação ali de rotina. É o dia a dia, é quando as coisas estão saindo dentro do esperado e a crise ainda não apareceu. Já vocês vão entender por que essa rotina faz parte da curva da crise, tá? Então, a gente começa ali numa situação de rotina, numa situação de dia a dia. Tá? Em seguida, né, começando ali a subir os sinais, né, a curva da crise, a gente começa a ter os pequenos sinais, os primeiros sinais de que alguma coisa está saindo do esperado. Então é quando essa pessoa começa a mostrar que está ficando desregulada, que está ficando irritada. São primeiros sinais ali que ela vai mostrar pra gente que alguma coisa não está indo bem. Se continuar, a gente chega no pico da crise, né? É o ponto principal, é onde todos esses comportamentos inadequados vão aparecer, é onde toda a desregulação vai acontecer, e depois que atinge um pico, tem uma descida, né? Tem uma descendência aí, que é quando as coisas voltam ao que estavam, tá? E aí voltamos novamente a esse período de mais estabilidade, tá bom? São esses os 4 momentos. Rotina, primeiros sinais, pico da crise, né? Pico do gráfico ali, pico da crise, e depois quando passa, tá? Para cada um desses momentos, uma dica para poder lidar, para que você consiga ou não entrar nessa crise, ou caso entre, sair dela o mais rápido possível, tá bom? Vale tanto para autistas quanto também para os pais, tá? O próprio autista pode aprender isso, tá? Quanto também os pais, os familiares, a professora ali na escola, um terapeuta que esteja fazendo um acompanhamento naquele momento, consegue também utilizar essas dicas para ajudar para que aquela pessoa ou não entre numa crise ou saia dela o mais rápido possível, tá? É importante dizer também, acho que eu pulei essa etapa, né? A crise gera sofrimento para a pessoa que passa por essa crise, tá? Então, quem está passando ali por essa situação gera um sofrimento, gera um desgaste muito grande. Até por isso que a gente fala em ressaca de crise, né? Porque gera uma sobrecarga tão grande que a pessoa demora dias ali para se recuperar. E é uma recuperação que não é fácil, tá? Passar por uma crise não é fácil. Então, por isso que a gente tenta, ao máximo, evitar que isso aconteça, tá bom? Então vamos lá, pensando em cada um desses pontos da curva da crise, o que a gente pode fazer, quais dicas a gente pode utilizar para poder aliviar e para poder sair mais rápido disso, tá? O primeiro ponto lá da curva da crise é a rotina. Então o que a gente faz, gente? É um erro enorme, assim, da maioria dos pais, dos profissionais, dos professores, inclusive, na escola, tentar controlar a crise depois que ela já está acontecendo. Imagina você, depois que você já está muito irritado, muito nervoso ou sentindo muita dor e alguém vem para tentar te consolar, não é assim que as coisas vão ser resolvidas, né? Você vai querer pegar aquela pessoa e dar uns tapas mesmo, né? Tipo, sai de perto de mim, eu já tô irritado o suficiente, eu já tô sobrecarregado o suficiente, não faz nada agora não, tá? Então, tentar ensinar comportamentos nessa hora não é a melhor ideia. No pico da crise, não é hora de ensinar comportamento nenhum. Daqui a pouco eu vou falar o que a gente faz no pico da crise. Não é ensinar comportamento. A rotina, quando as coisas estão indo bem, quando não saiu do controle, é nessa hora que você vai ensinar comportamento. É no dia a dia. Quais comportamentos a gente ensina? Comportamentos para se acalmar, tipo respirar fundo, contar até 10, treinar esses comportamentos ali junto com essa criança, com esse adolescente, tá? Isso a gente faz na rotina.
Porque assim a gente está ensinando, caso ele entre na crise, ele sabe o que ele tem que fazer para sair, tá? Mas na hora da crise ele já aprendeu o que tem que fazer, tá? Então uma dica, né, uma estratégia é essa, é a gente ensinar comportamentos que vão ajudar para que ele ou ela saia dessa crise o mais rápido possível. Outra coisa que a gente pode fazer, conhecer essa pessoa e ajudar para que ela se conheça também. Tá? Então, eu falei, né, o próximo passo da curva da crise são os primeiros sinais. Na hora da rotina, a gente pode parar e entender o que irrita essa pessoa, o que deixa essa pessoa mais nervosa, qual que é o perfil sensorial dessa pessoa. Ela gosta de coisas geladas, molhadas, ou ela evita esse tipo de coisa? Ela gosta de coisas secas, tipo areia, ou ela evita esse tipo de coisa? Então, entender o que é aquela pessoa, o que funciona para aquela pessoa especificamente. Lembrando que cada autista é único, tá? Então a gente precisa entender como que aquela pessoa funciona, o que ela gosta e o que ela não gosta. Tá? Tem criança que gosta de água, de tinta, de, né, botar a mão na tinta, de massinha, de amoeba. Tem criança que não suporta, tem adolescente que não dá conta dessas texturas. Então a gente precisa conhecer o perfil sensorial e isso vocês vão conseguir com uma terapeuta ocupacional que seja especialista em integração sensorial. Tá? Então conhecer o perfil dessa pessoa. Aos poucos, né, à medida que a criança vai crescendo, o adolescente vai tomando consciência, ele mesmo já consegue descrever, nossa, esse cheiro me deixa irritado. Esse perfume dessa terapeuta aqui me deixa irritado. Ou o tom de voz que essa pessoa fala me deixa irritado, barulho. Esse tipo de barulho me irrita. Tá? À medida que essa pessoa vai se conhecendo, que a gente também vai conhecendo, a gente vai auxiliando. A maioria das mães já sabe, né? Já consegue dizer direitinho, não, isso aqui ele não suporta. Não chega com isso perto dele, não. Tá? Situação que já aconteceu com uma família que eu acompanho. A criança tinha dificuldade de comer determinadas coisas, tá? Seletividade alimentar. E aí chegou no aniversário, deram um salgadinho e aí o menino vomitou a roupa inteira. Então o gosto do salgadinho, aquele alimento, ele não suportava, tá? Não dava, não tinha jeito. Então o grande problema de ir nas festas de aniversário era a comida, não era tanto a música, não era tanto a quantidade de pessoas, cheiro, mas o sabor das coisas, cheiro de comida também, né? Não perfume, mas o cheiro de comida incomodava, tá? Então é conhecer aquele autista, porque cada um vai funcionar de um jeito diferente, cada um vai ter uma crise, uma sobrecarga por um motivo diferente. E também aos poucos a gente vai ajudando para que essa criança, esse adolescente se conheça e evite determinadas situações, ou consiga dizer antes de entrar numa crise. Tá? Tudo isso a gente está falando antes da crise ainda, gente. Então, olha só, é ensinar comportamentos para se acalmar, é conseguir conhecer aquela pessoa, tá? E para que aquela pessoa se conheça, conheça os próprios sinais, tá bom? Tudo isso antes ainda de entrar. Entender também o que acalma aquela pessoa, se é uma música, se é uma textura, como eu acabei de dizer, né? Então, o que ajuda ela a ficar mais calma, mais tranquila. E nesse sentido, né, de ensinar estratégias também. Tudo isso antes da gente entrar numa crise. O ponto 2 da curva da crise é quando começam a aparecer os primeiros sinais, tá? Então, os primeiros sinais de crise, depois que a gente conhece, né, quais são esses primeiros sinais, é ajudar essa pessoa a identificar esses sinais e, se for o caso, a gente adulto, né, a gente que tá de fora, já ajudar aquela pessoa a sair daquela situação ou a própria pessoa conseguir dizer, nossa, essa situação aqui tá me incomodando, deixa eu sair daqui. Tá? Tenho pacientes adultos, adolescentes, adultos, que já conseguem dizer esse tipo de coisa, perceber assim, nossa, tá começando a me irritar. E aí falou, professora, posso ir no banheiro? E vai no banheiro e se acalma, e se reorganiza, tá? Faz ali coisas, né, que vão reorganizar. Então, por exemplo, jogar uma água no rosto, ou ficar realmente fechado, no ambiente fechado, com poucos estímulos, para conseguir se reorganizar. Tá? Então, a própria pessoa vai conseguindo fazer isso. Até que a pessoa consiga fazer isso, você que está acompanhando, consegue também auxiliar, tá? Fazer alguma coisa, agir de alguma maneira para evitar que ela chegue no pico da crise. Pode ser que comece os primeiros sinais e dali ela já passe, né? Não venha aquela crise tão forte. Tá? Então, no momento 2,
2 é aprender a identificar os sinais iniciais, tá? E, se possível, já intervir. Outra coisa que a gente pode fazer também, né, mas a pessoa autista também pode fazer isso, é redirecionar o foco de atenção. Então, se for alguma coisa, algum estímulo visual, por exemplo, que está aqui me incomodando, eu olho para o outro lado, eu tento mudar o meu foco de atenção, não ficar focada naquilo que me sobrecarrega. Tá? Um exemplo muito bobo, tá? Mas que eu pensei aqui agora, eu tenho astigmatismo, né? Quem me vê aqui nos stories ou nos vídeos vê que eu tô sempre de óculos. Agora eu estou sem óculos porque eu tô com a ring light ligada bem aqui perto do meu rosto. Se eu ficar olhando direto para a luz, eu vou ter dor de cabeça, pode ter certeza absoluta, tá? Se eu ficar olhando direto para a luz, eu vou ter dor de cabeça. Aliás, essa luz nessa posição aqui eu aguento por pouco tempo. Por muito tempo eu não consigo, porque dá dor de cabeça, dá enxaqueca e tudo mais. Então, o que eu faço? Eu não olho para a luz. Aqui, ó, só para vocês terem uma noção. Aqui eu tô olhando para a luz. Aqui eu tô olhando para a câmera do telefone. Tá? Então, eu não posso olhar diretamente para a luz, porque senão isso vai me dar uma crise de enxaqueca. A crise no autismo é muito pior do que isso que eu tô falando, tá? Não tô comparando, não tô dizendo que todo mundo é um pouco autista, pelo amor de Deus, é diferente, tá? Tô só usando um exemplo meu para poder dizer dessa mudança de foco. Então, se eu perceber que essa luz aqui tá me incomodando, eu vou pedir licença ou eu vou apagar a luz. Nós vamos seguir a live sem luz mesmo. Tá? São estratégias sociais que a gente vai utilizando para conseguir explicar para as pessoas que a gente não está se sentindo bem, tá? A grande diferença é que no autismo, às vezes, uma coisa que é comum para todo mundo, que todo mundo consegue, todo mundo dá conta, todo mundo domina, o autista não. E aí ele precisa pedir licença, ele precisa explicar que aquilo está incomodando de alguma maneira. Tá? E isso a gente trabalha em terapia também, para que essa pessoa consiga dizer o que está incomodando, tá? Falar mais do que agir. Se ele conseguir falar antes, talvez a gente consiga evitar também esses momentos de crise muito forte, tá bom? Então, no momento 2 é saber identificar quais são os sinais iniciais, né, que estão levando ali a essa crise e, se possível, sair fora, ou mudando o foco de atenção ou mudando de ambiente também, tá bom? No momento 3, que é o ponto principal, né? Depois que a crise já está acontecendo, já está instalada, e a gente chega lá no pico da crise, no pior momento, onde essa pessoa está sofrendo mais, onde essa pessoa está incomodando as pessoas ali ao redor, dependendo de onde você esteja, tá? Então, é nesse momento que a gente vai usar a dica número 3, que é, nessa hora, a gente vai fazer somente aquilo que for necessário para fazer a crise passar o mais rápido possível, tá? Então, o que for necessário. Dentro dos passos anteriores, a gente já falou sobre isso, né? Sobre conhecer, sobre saber o que funciona para aquela pessoa, o que ela gosta, o que foi que levou ela para aquela situação de crise, tá? E aí, no momento da crise, a gente vai fazer o possível para poder eliminar tudo que sobrecarrega aquela pessoa e deixar ela o mais confortável possível, tá? O objetivo é trazer conforto. Nessa hora, se ela já tiver aprendido lá atrás a respirar, a gente pode usar a técnica de respiração com ela, tá? Então, o que eu oriento para a maioria das famílias? Quando tá tudo calmo, a gente aprende a respirar, ó. Respira junto comigo. E vai respirando e contando com os dedos, tá? É uma estratégia que eu utilizo que costuma funcionar, tá? Na maioria dos casos isso funciona, mas tem que ser ensinado lá na rotina, lá quando as coisas estão bem. E aí chega nessa hora, você vai calmamente, sem alterar o tom de voz, sem fazer grandes alterações ali, né? Tentando manter o mais próximo possível do conforto para aquela pessoa, tá? Já tive casos, inclusive, de pessoas que estavam num ambiente público, na rua ou num shopping, por exemplo, entrou numa crise, eles correram para um provador de loja, por exemplo, tá? Entraram no provador da loja porque ali era um ambiente fechado, era um ambiente controlado e aquela pessoa teve um espaço para poder se reorganizar. Banheiro funciona para isso também, inclusive nos shoppings a gente tem hoje já, né, o banheiro família, que funciona nesse sentido, dá para entrar junto com a criança, com o adolescente ali e ajudar para que ele se acalme. Você pode ter também estratégias, citei algumas aqui, né, mas brinquedos, coisas que essa pessoa goste,
Os steam toys são ótimos para isso também, né? Então fidget spinner, que você fica ali rodando com o dedo, observando aquele movimento, ou outros brinquedos, ou o Poppet é o que tá mais famoso agora, né? Aquele de borracha que a gente vai meio que estourando, apertando as bolinhas ali. Ter aquilo nas mãos também pode funcionar, tá? Um chaveiro, alguma coisa que essa pessoa goste, mas atenção, quando a gente chega no momento da crise, a gente já tem que ter a estratégia pronta, tá? Não adianta querer inventar uma estratégia ali naquela hora. E também é tentar, gente, o máximo possível fazer coisas que vão acalmar aquela pessoa. Então, se você estiver numa situação em público e outras pessoas acabam aparecendo, né? E falando assim, ah lá, mãe não sabe educar o menino direito, né? Coisas desse tipo, ignora, gente. Ignora, sai de perto, porque agora não é a hora de lidar com isso, tá? É fazer o máximo possível para que essa pessoa saia da crise o quanto antes, tá bom? Usando todas essas estratégias aí que eu citei. E por fim, depois que passa, né, depois que a gente já desceu ali a curva da crise e as coisas estão voltando ao normal, o que a gente precisa é um passo que muita gente esquece de colocar em prática. Depois que passou, eu preciso voltar e reavaliar o que aconteceu. Olhar para as minhas atitudes e assim, para a situação, para o ambiente e repensar o que foi bom e o que não foi bom. Muita gente esquece de fazer isso. Inclusive, é por isso que a gente tem esse erro aí de ser humano, né? De ficar insistindo no erro. Porque a gente não olha para aquilo que deu certo e aquilo que não deu, tá? Então, o quarto passo, depois que passa uma crise, é a gente começar a reavaliar o que funcionou e o que não funcionou. Eu tentei respirar junto com ele, não deu certo. Por que não deu certo? Será que a gente precisa treinar mais antes de entrar na crise para que isso funcione na hora da crise? Ou será que esse brinquedo, esse Poppet que eu tô ali usando com ele, eu tô achando que tá ótimo e na verdade não tá? Então, reavaliar, tá? Depois que passa, a gente precisa pensar no que aconteceu, pensar nas nossas atitudes, no ambiente, enfim, o que quer que seja, e repensar para poder já planejar uma próxima vez. A gente quer muito que a próxima vez não aconteça, mas não tem como garantir que ela não vai acontecer. Tá? Então, o melhor, o ideal que a gente pode fazer é reavaliar, repensar em todos esses passos para planejar o que eu vou repetir na próxima vez e o que não deu certo, não valeu a pena, não vou repetir na próxima vez. Ou o que eu preciso ensinar mais durante o tempo que as coisas estão calmas para conseguir executar durante um momento de crise, tá? Basicamente, essas são as dicas que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? 4 dicas para 4 momentos diferentes e que vocês podem aplicar cada uma delas em cada um dos momentos para poder auxiliar essas pessoas. Tem profissionais aqui me assistindo que eu sei, então vocês podem também ensinar o autista e a família e a escola e os terapeutas, enfim, quem quer que seja, né? Passem essas informações para frente, porque assim a gente está auxiliando para que uma pessoa autista tenha um melhor desenvolvimento, né? Para que ela consiga, talvez nem entrar numa crise ou se entrar, sair dela o mais rápido possível, tá bom? Pessoal, obrigada pela presença de vocês, pela atenção. Toda segunda-feira tem live, tá? E toda segunda-feira é uma live bem curtinha assim, ó, tá dando 25 minutos agora. Rapidinho, a gente passa a informação que precisa passar e já encerra. Não tem lenga-lenga aqui não, tá bom? Obrigada pela presença de vocês e continuem acompanhando a Céu Psicologia. Um abraço, tchau, tchau!